Sentença. Abertos os trabalhos do Tribunal Popular acima referenciado às 9 horas do dia 26 de setembro de 2025, no auditório do STTR de Santarém, Pará, sob a presidência de Auricélia Arapium, Coiabe, foi composto o Conselho de Sentença formado pelas seguintes jurados e juradas, representantes de organizações e movimentos sociais da região: Raimundo Nonato Souza, Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares do município de Mojuí dos Campos; Ana Maria Costa, Associação de Mulheres Trabalhadoras Rurais do município de Belterra; e Andara Tapajós, Coletivo de Jovens Guardiões do Bem Viver; Lucas Tupinambá, Conselho Indígena Tapajós e Arapiuns; Jaernison Silva, Quilombo Saracura; Zéli Ramos, Associação de Moradores do Bairro Pérola do Maicá; e Franci Gonçalves, Movimento de Pescadores e Pescadoras Artesanais. A acusação foi representada pelas advogadas Paula Harumi, Selma Correia, assessoras jurídicas popular da Terra de Direitos. A defesa foi conduzida pelo advogado Afonso Matos, representando os réus. Iniciados os trabalhos, a presidente do tribunal declarou que estão em julgamento o Estado brasileiro e o modelo de agronegócios pelos crimes perpetrados no Planalto Santareno, e leu os quesitos de acusação sobre os quais o Conselho de Sentença deverá decidir, assim formulado com base na denúncia. Acusação 1. O Estado brasileiro é culpado por omissão deliberada e ação criminosa, ao falhar em seu dever de regular e fiscalizar o uso de agrotóxicos, criando as condições para violações sistemáticas de direitos em Belterra, Mojuí dos Campos e Planalto Santareno. Acusação número 2. O agronegócio e seus agentes são culpados por executarem uma guerra química contra as populações e a biodiversidade, utilizando agrotóxico como instrumento de contaminação, intimidação e expropriação territorial. Acusação 3. Os réus são culpados pela violação sistemática do direito à saúde e à vida, materializada nos corpos, territórios e natureza do Planalto Santareno. Acusação número 4. Os réus são culpados pelos crimes de etnocídio, ao destruir deliberadamente os modos de vida, a soberania alimentar e as bases materiais e espirituais da existência dos povos indígenas, como a comunidade de Pau d'Arco, comunidade quilombola do Planalto Santareno, como a comunidade Bom Jardim e demais povos indígenas, comunidades tradicionais e coletivos ligados à terra. Acusação número 5. Os réus são culpados por praticar racismo ambiental ao impor de forma desproporcional os custos tóxicos de seu modelo de produção sobre os corpos e território de povos indígenas, comunidades quilombolas e demais coletivos ligados à terra. Foi dada a palavra aos advogados de acusação e da defesa pelo tempo regimental. Em seguida, foram ouvidas as testemunhas e perito pela acusação que depuseram. As testemunhas foram Albaniza, Miriane, Cacique Manuel, Marcos Mota, Anelice e Ana Cláudia. Também tivemos a Valda, a Ivete, Inácio e João. As testemunhas de defesa foram Marcelo Baia, Evaristo Miranda, Gladson Camelli. O Conselho de Sentença requereu esclarecimento que foram devidamente respondidos. Advogado de acusação e defesa apresentaram suas alegações finais. Interrompidos os trabalhos, o Conselho de Sentença reuniu-se para deliberações dos quesitos, alcançando o seguinte resultado. Acusação número 1.
o Estado como agente violador por omissão deliberada e ação criminosa? 7 votos. Acusação número 2. O agronegócio como executor de uma guerra química contra as populações e a biodiversidade? 7 votos. Acusação número 3. Violação sistemática do direito à saúde, à vida humana e não humana e ao território? 7 votos. Acusação número 4. O etnocídio e o ecocídio como projeto, a destruição dos modos de vida e da soberania alimentar? 7 votos. Acusação número 5. Racismo ambiental como estrutura de violência? 7 votos. Alcançado este veredito, o presidente do tribunal prolata a sentença na forma em que decidida foi pelo Conselho de Sentença, no sentido de declarar culpado os réus das acusações que lhes são imputadas. Este tribunal fundamenta sua decisão nas vastas e irrefutáveis provas documentais, perícias e testemunhais apresentadas. Os depoimentos das comunidades escolares, agricultores familiares, indígenas e quilombolas do Planalto Santareno demonstram que o envenenamento não é um acidente, mas uma prática sistemática que adoece, expulsa e destrói os modos de vida. A contaminação da escola Vitalina Mota, em Mojuí, e o cerco químico às aldeias de Açaizal, Amparador, o Apixuna e Pau d'Arco, ao Quilombo Bom Jardim e demais povos e comunidades e coletivos do Planalto são materialização de um projeto que viola os direitos mais elementares à vida, à saúde e ao meio ambiente, à territorialidade e à autodeterminação. Constatou-se a omissão deliberada do Estado do Pará em regulamentar a pulverização terrestre, criando uma lacuna legal que deixa as comunidades completamente vulneráveis, e a falência dos órgãos de fiscalização que transforma a impunidade em regra. A ciência, por meio dos peritos e dos estudos da UFOPA, comprovou a presença de um coquetel tóxico, incluindo substâncias banidas na Europa, como a atrazina, a parationa, no solo, na água e na urina dos moradores, conforme a contaminação generalizada. A defesa não foi capaz de efetuar a realidade do sofrimento e da destruição, limitando-se a um discurso abstrato de necessidades econômicas que ignora os custos humanos, sociais, ambientais, pagos pela população mais vulneráveis em uma clara demonstração de racismo ambiental. Diante do exposto, este Tribunal Popular recomenda e exige do Estado brasileiro e dos agentes do agronegócio as seguintes medidas de reparação e proteção, conforme demandado pela acusação. Reparação integral. Implementação de um plano de reparação para todas as comunidades afetadas, incluindo o monitoramento permanente da saúde das vítimas, com tratamento médico especializado e de longo prazo, remediação ambiental completa das áreas contaminadas, custeadas pelos poluidores, e compensação financeira pelos danos materiais e morais. Garantias de não repetição. Decretação de uma moratória imediata de toda pulverização de agrotóxico em faixa de segurança no entorno de comunidades, aldeias, escolas e corpos hídricos, e a regulamentação urgente da pulverização terrestre e aérea pelo Estado do Pará, com base no princípio da precaução. Justiça e transformação. A responsabilização criminal dos proprietários rurais, empresas e agentes públicos, cuja ação ou omissão contribuiu para os crimes.
o fim de incentivos fiscais à indústria de agrotóxico e o redirecionamento de recursos para um amplo programa de transição para um modelo de produção baseada na agroecologia com protagonismo das comunidades locais. Que esta sentença seja encaminhada ao Ministério Público Federal, Defensoria Pública da União, Supremo Tribunal Federal, órgãos das Nações Unidas e da Organização dos Estados Americanos e a Cúpula dos Povos, bem como a COP30, para que a voz das vítimas ecoe e se transforme em um brado por justiça. Auditório do STTR de Santarém, em Santarém, Estado do Pará, aos 26 dias do mês de setembro do ano de 2005. Pessoal, essa é a sentença. Algumas coisas ainda falta melhorar aqui. A gente vai melhorar e certamente será publicado. Bom, eu encerro aqui a minha participação com muita honra, com muita gratidão por esse dia, por esse momento, que apesar de ser um tribunal popular, mas é um momento nosso de reflexão, mas também é uma manifestação dos nossos anseios, daquilo que nós gostaríamos que a justiça brasileira fizesse, que é a condenação de todos os réus aqui citados e que protegessem as nossas vidas. Nós todos e todas estamos sob ameaça, muitos já envenenados, intoxicados, então é necessário que se faça justiça pelas aquelas vidas que perdemos e pelas aquelas vidas que ainda estão em risco, e principalmente que se faça justiça pelos nossos territórios. Em nome da minha organização, COIAB, eu agradeço o desafio e estamos à disposição. Muito obrigada. Cadê o Sames? Passar para ele. Passar a bola para ele. Ah, vem ali. Boa tarde a todos e a todas. A gente quer fazer nossos agradecimentos, tá? Agora, nesse momento, já encerrando aqui a realização do nosso tribunal, tá? Então, a gente só quer agradecer, né, a participação de cada um e cada uma que se dispôs, que veio, que abraçou essa luta, que é uma luta que ela não é uma luta individual, mas é uma luta em conjunta, é uma luta que ela é nossa, a luta contra os agrotóxicos. Então, a gente agradece de coração a cada um e a cada uma que veio, que vestiu a camisa de defender seu território, vestiu a camisa de defender a sua cultura, a nossa cultura, porque quando o agrotóxico é usado na nossa região, nas nossas comunidades, destrói as nossas vidas, o nosso bem viver, a nossa cultura, a nossa alimentação. Então, a gente só tem a agradecer. E se sente muito realizado também, né, por esse momento da gente estar realizando esse tribunal, que tanto a gente se empenhou, que tanto a gente estava
ansiosos por essa realização. Então, é de coração que a gente agradece. Nós temos um núcleo, né, CPP, aqui da região, né, de Santarém, que é a Coordenação Política Pedagógica contra os Agrotóxicos. Mas a gente não se sente só esse núcleo. A gente, com certeza, cada um de vocês que estão aqui faz parte dessa coordenação. Então, a gente, em nome do núcleo, a gente quer agradecer aqui todas as organizações que fazem parte, que contribuíram para a realização desse tribunal. Queremos agradecer o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Mojuí dos Campos. Queremos agradecer o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Santarém. Agradecer o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Belterra. Agradecer a Federação para Assistência Social e Educação Fase Amazônia, o Núcleo de Agroecologia e Bem Viver na Amazônia, o NEA Muraquitã, o Movimento dos Pescadores e Pescadoras Artesanais do Brasil, o MPP, a Associação de Moradores do Bairro Pérola do Maicá, Ambapem, Movimento pela Soberania Popular na Mineração, UMAN, Coletivo de Jovens Guardiões do Bem Viver, o Instituto de Saúde Coletiva, o ISCO, da UFOPA, Conselho Pastoral dos Pescadores, CPP, Comissão Pastoral da Terra, CPT, a Terra de Direitos. Queremos agradecer ainda a campanha permanente contra os agrotóxicos, né, que foram aí, tiveram sempre junto aí com nós para a realização desse tribunal, né, toda a equipe. Queremos agradecer também ao Fundo DEMA, a COIAB, Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira, ao CITA, Conselho Indígena Tapajós e Arapiuns, FOCS, Federação das Organizações Quilombolas de Santarém, a EMATER também, a CPT de Itaituba, a FANCOS, Federação das Associações de Moradores e Organizações Comunitárias de Santarém, as associações de mulheres agricultoras familiares do município de Mojuí dos Campos, a Associação de Mulheres Trabalhadoras Rurais do município de Belterra, Amabela, a Associação de Mulheres Trabalhadoras Rurais de Santarém, a MTR, né? Então, todas as organizações que estiveram aqui presentes. Agradecer também a organização aqui do Padre José Boni, que eu esqueci, Direitos Humanos e Meio Ambientes, tá? Desculpa, porque eu sempre confundo esse nome. Então, a gente quer agradecer todos esses parceiros que contribuíram, todas essas organizações que se empenharam de qualquer forma para nós estarmos realizando hoje o nosso tribunal. E dizer com certeza que não para aqui. A gente vai dar continuidade porque a gente é forte, a gente consegue quando a gente quer, né? E agradecer também todos os que participaram do curso de formação que a gente realizou, os 3 módulos, né? Desde o ano passado que a gente vem realizando esse curso. E o tribunal, ele partiu da realização desse curso, foi um encaminhamento. Né? Então, a gente tem representantes, pessoas de organizações que estão aqui, lá do município de Placas, o seu Milton, que está aqui representando lá o município de Placas, mais os alunos da Casa Familiar Rural, e todos os outros que tiveram aqui de Monte Alegre, de Alenquer, né? O sindicato de Monte Alegre estava aqui presente, todos. A gente só tem o que agradecer de coração, cada um e cada uma. Nosso muito obrigada. Oi, oi. Então, pessoal, eu sei que está todo mundo aí, né, já querendo ir embora, mas é importante a gente ter esse momento, né? Esse momento de fala, esse momento de agradecimento, né? Dando continuidade, é importante a gente dizer
que hoje a gente encerra, né, o primeiro dia de atividades, né? O que é esse evento que está acontecendo aqui? É importante a gente ressaltar que esse evento é o primeiro dia, né, o encerramento do Tribunal Popular contra os Agrotóxicos, da jornada em defesa da Amazônia, da vida e contra os agrotóxicos. Então, hoje foi o primeiro dia, né, de encerramento dessa atividade que está sendo articulada, né, com a campanha permanente contra os agrotóxicos pela vida, pelo Fundo Dema. Depois a Graça vai dar mais informações sobre essa continuidade das atividades, né? Mas, assim, é importante a gente entender quais são as próximas etapas, né, depois do tribunal. É importante a gente entender que o Tribunal Popular contra os Agrotóxicos, ele é uma das estratégias de articulação políticas dos movimentos sociais aqui da região contra o agronegócio, contra as transnacionais, e ele é um evento. Mas só que a nossa luta contra os agrotóxicos, ela não encerra por aqui. Não é um evento que aconteceu e depois paralisou, não. Que nem a Cileuza falou, né? Quem é que é a campanha permanente contra os agrotóxicos pela vida? A campanha permanente contra os agrotóxicos pela vida somos todos nós. Cada organização que a Cileuza citou aqui é campanha permanente contra os agrotóxicos pela vida. A campanha permanente contra os agrotóxicos pela vida só existe porque as organizações fazem parte da campanha. E isso é importante a gente entender, que a luta ela é muito grande, que a caminhada ela é muito grande, mas a campanha somos todos nós. E é importante a gente entender o quê? Eu acho que tem duas coisas que fica claro hoje dentro desse tribunal. O primeiro ponto é o quê? Que as comunidades e povos tradicionais da região metropolitana de Santarém, eles estão perdendo o poder de decidir sobre o seu próprio território. Isso fica muito claro em todas as denúncias que houveram, né? E quando a gente fala perdendo o poder de decidir sobre o seu próprio território, é o quê? Seus modos de vida, o seu jeito de viver, o seu jeito de criar, o seu jeito de plantar. Por quê? Porque hoje, nem que eu diga assim, eu quero produzir, e existe e tem resistência dentro desse território, mas tem muitos lugares que, se eu disser assim que eu vou produzir de forma agroecológica, lá o sojeiro está lá do lado. Entendeu? Então, isso fica muito claro. É importante a gente entender, né, isso. O segundo ponto, que é importante a gente ressaltar dentro do tribunal, é o quê? Porque muitas das vezes no discurso do agronegócio, é o quê? Mas a gente sanando o problema ambiental, a gente resolveu os problemas do agrotóxico. Não, pessoal. A gente precisa entender que hoje o debate do agrotóxico ele não é somente ambiental. O debate do agrotóxico é um caso de saúde pública. A gente precisa compreender o debate dos agrotóxicos como um caso de saúde pública e também como um caso de violação de direitos humanos. A gente precisa falar sobre isso. A gente precisa fortalecer isso. Violação do direito à terra, violação do direito à saúde, violação do direito à educação, violação ambiental. Então, a gente precisa entender isso, que é uma luta ambiental, mas é um caso de saúde pública, é um caso de violação de direitos humanos. Isso é importante a gente entender. E aí, o tribunal ele não para por aqui. A proposta é fortalecer, é dar continuidade dentro desse processo de articulação política dos movimentos sociais. E aí, tem uma questão muito importante. Mas e aí? O que a gente vai fazer com esse tribunal? Né? Eu acho que a sentença ela deixa bem claro algumas questões. Mas, por exemplo, esses tribunais populares que acontecem aqui, eles têm uma visibilidade internacional muito grande. Pode ser que no Brasil não tenha ainda, né? A campanha está se articulando, está avançando para esse processo, mas ainda é um processo que está sendo construído. Mas internacionalmente, os tribunais têm um papel fundamental. Os tribunais populares internacionalmente, eles são instrumentos, eles são mecanismos de defesa, de denúncia.
É importante a gente ressaltar isso. E o que a gente vai fazer com isso, que nem fala? A proposta é elaborar um dossiê, né? O que é elaborar um dossiê? É sistematizar tudo que foi falado aqui. As falas dos agricultores, a fala das denúncias que houveram, tudo isso vai ser sistematizado. Tudo isso vai ser organizado. Tudo isso vai ser elaborado, e que a gente chama de dossiê, né? E aí, esse dossiê também vai ter as pesquisas que foram apresentadas aqui. Teve vários peritos, vários especialistas que tiveram aqui, e a nossa proposta é elaborar um dossiê que tenha fundamento da parte de denúncia, mas também que tenha elemento científico para a gente dizer, olha aqui, ó, o agrotóxico ele mata, o agrotóxico ele vem violando direitos humanos. E a nossa proposta é essa, elaborar esse dossiê, né, que aí é uma etapa que requer uma sistematização, uma preparação, e esse material a gente pode fazer uma incidência na ONU, internacionalmente. A campanha tem apoio jurídico, tem representantes, e a gente pode trazer esse debate da Amazônia aqui para a gente discutir lá internacionalmente. Então é importante a gente ressaltar isso, que as próximas etapas desse tribunal a gente vai fazer isso, né? Vai organizar isso, que requer um tempo, né? Então é importante quem está aqui entender, né, e repassar também para as outras pessoas o que foi esse evento, para onde é que nós vamos. E uma outra etapa também é fazer incidência na cúpula dos povos. Então a gente vai ter um evento aí, a gente sabe que a COP30 não é um espaço democrático, a gente sabe que a COP30 não nos representa, mas a gente tem a cúpula dos povos. E quem é a cúpula dos povos? A cúpula dos povos somos nós, que estamos aqui, são as organizações sociais, são os movimentos sociais, são os agricultores familiares, os povos indígenas, os quilombolas, a cúpula somos nós. E a gente quer fazer um trabalho de incidência política dentro da cúpula. A gente quer dizer que o agrotóxico vem matando, a gente quer dizer que o agrotóxico vem violando direitos humanos, vem violando direitos ambientais, vem violando direito à saúde. E a gente quer fazer esse evento de incidência dentro da cúpula. Então já é uma etapa pós-tribunal. E para finalizar, eu quero dizer para vocês que está sendo construído uma articulação política. É algo ainda muito inicial, que precisa ser fortalecida, mas o João está aqui, do Tapajós de Fato, né? Tem o Alan, da CPT Regional também, e está sendo construído um processo de articulação para a gente apresentar um projeto de lei que proíba a pulverização aérea no estado do Pará, que é uma outra estratégia. A gente quer dizer que a gente não aceita a pulverização aérea aqui em Santarém, a gente quer dizer que a gente não aceita a pulverização aérea no Marajó, a gente quer dizer que a gente é contra isso, a gente não quer drone, a gente quer política pública para fortalecer a agricultura familiar, para fortalecer a agroecologia, é isso que é a nossa luta. Porque a nossa lutar contra o agrotóxico não é só lutar contra o agrotóxico. A gente tem que lutar por um projeto alternativo. E qual é o projeto alternativo? É a agroecologia, como projeto político de sociedade. Então, a gente queria ressaltar isso, né? Que hoje a gente consegue entender a luta dos agrotóxicos em 3 dimensões. A gente precisa de formação, a gente precisa ir para a base, a gente precisa ir para a base. A gente precisa denunciar, a gente precisa de apoio jurídico, precisa denunciar. Mas a gente precisa de incidência política. Incidência política é incidir no parlamento, é trazer os deputados federais, é trazer os deputados estaduais, é para trazer os vereadores aqui e dizer aqui, olha, a gente não aceita isso. E aí, vocês que estão lá no poder, o que vocês vão fazer com isso? Entendeu? Então, o debate dos agrotóxicos tem uma articulação muito forte de incidência política. E a gente precisa assumir essa responsabilidade de se articular, de construir uma articulação política unificada. E aí, é um pouco nesse sentido para a gente entender quais são as próximas etapas dessa articulação. Então, eu gostaria de trazer, né, esses pontos aqui, que é importante a gente entender para onde é que a gente vai com isso, quais são os próximos passos. Então, eu gostaria de trazer esse debate. E aí,
para finalizar, eu gostaria de chamar a nossa companheira Graça Costa, do Fundo Dema, para falar sobre a continuidade da jornada amanhã. E aí, é isso. Muito bem. É isso mesmo. Boa tarde, todas e todos, todes. Acho que a essa hora, mesmo que estejamos já um pouco cansados do dia inteiro, eu acho que estamos todos muito felizes, não é, de ter chegado até esse momento, podendo celebrar a forma como foi realizado esse Tribunal Popular, não é? Então, ter a capacidade de aglutinar tantas parcerias, tantas contribuições e um público que não saiu daqui. Acho que isso é importante dizer, que quem chegou, chegou e ficou, não é? E participou, e se manifestou, e vaiou, e aplaudiu, porque esse tribunal trouxe um significado muito especial para a vida dos povos da região do Baixo Amazonas, dos modos de vida, né, de sentir quantas vezes nós somos atacados, né, profundamente, e demoramos, às vezes, para gritar e para nos manifestar contra, né, denunciar, abrir a boca e dizer que nós não queremos esses crimes acontecendo na nossa região. Então, o tribunal foi esse momento, e como o Sames acabou de dizer, não é um evento. Foi um evento especial hoje, mas não é um evento, é um processo que está aqui se desenvolvendo com a campanha nacional, com muitos parceiros, e frente à nossa realidade, né, que não para hoje aqui. Não é? Então, parabéns para todos nós, para todas e todos, que, de fato, assumimos realizar esse tribunal e permanecer aqui dizendo que queremos continuar a fazer esse processo de denúncia e de dizer que há outras alternativas ao uso do veneno, da forma como é feito, que há outras alternativas a um desenvolvimento que não se faz com projetos de morte. Né? Isso que é importante. E aí dizer também que o tribunal hoje é, de fato, um primeiro dia de uma programação mais ampla, então, que é uma jornada, e de amanhã, que é sábado, e no domingo, nós vamos continuar realizando debates, agora não mais aqui no sindicato, que nós queremos agradecer muito ao sindicato que nos acolheu, mas agora nós vamos passar para uma escola, que é a Escola São Raimundo, que fica ali, pertinho da Praça Tiradentes. Como é o nome dessa rua? Na 24 de outubro, portanto, na Escola São Raimundo, onde na praça já está se realizando, desde hoje pela manhã, uma feira dos produtos agroecológicos. São várias e vários produtores da agroecologia que estão lá já expondo seus produtos e comercializando produto de comida de verdade, né? Então, uma feira já acontecendo e, a partir de amanhã, um diálogo sobre a cúpula dos povos e a COP, né? Como nem todos nós podemos ir todo mundo para Belém para estar lá na cúpula e na COP, tomara que boa parte de nós possamos estar lá, mas a gente traz já desde então o debate sobre a cúpula, como disse o Sames, que é o nosso espaço do debate sobre a política de clima, não é? E sobre uma política que queremos para enfrentar esse modelo, não é? E vamos fazer esse diálogo com a cúpula e com a COP. Então, nós teremos mesas de debate, nós teremos também a própria feira acontecendo, e no domingo, durante o dia, nós estaremos preparando um cortejo que se manifestará pelas ruas à noite, até lá, então, saindo da escola, indo até a orla, onde nós vamos ter as mulheres, principalmente, falando do problema da violência, denunciando a violência, mas lógico que todas nós sabemos o quanto a violência contra a mulher tem aumentado na nossa região, e não apenas a violência doméstica, não apenas os crimes de feminicídio, que já são muito altos na nossa região, mas também essa violência
que as mulheres são vítimas, por exemplo, pelo uso dos agrotóxicos. Está aqui colocado hoje, pelas pesquisas, pelos trabalhos que foram colocados aqui, dessa dimensão muito mais profunda, até de trazer a realidade de forma mais sistematizada. Nós tivemos aqui essas informações de como as mulheres são vítimas também desse modelo, né? Desse modelo chamado de desenvolvimento, que não é de desenvolvimento, não é? Então, nós teremos um cortejo das mulheres e também a denúncia desses grandes empreendimentos que estão hoje na região, que nós queremos também dar um basta, não é? Para essa realidade, para esse tipo de investimentos que carregam bilhões e bilhões de recursos financeiros e que não enfrentam o problema da saúde, da educação, e, ao contrário, trazem sempre esses impactos nas vidas dos povos da região e nos modos de vida, né? Na forma como os nossos povos tradicionais vivem em suas comunidades. Então, nossa jornada continua amanhã, nós esperamos que todos estejam lá conosco e vamos continuar esse debate e continuar essa presença importante de não apenas de estarmos juntos, mas podermos problematizar, dialogar, discutir, perguntar, não é? Então, sobre aquelas questões que são do nosso interesse, do interesse da nossa vida, da nossa comunidade. É isso. Então, até amanhã. Hoje já celebramos o sucesso desse dia. Esperamos que amanhã e domingo seja da mesma forma. Obrigada. Tá? Agora nós vamos pra luta, a terra que é nossa. A terra de quem trabalha, a história não falha, nós vamos ganhar. Já chega de tanto sofrer, já chega de tanto esperar. A luta vai ser tão difícil, na lei ou na marra nós vamos. Todo mundo! A luta vai ser tão difícil, na lei ou na marra nós vamos ganhar. Quem gosta de nós somos nós, e aqueles que vêm nos ajudar. Por isso confia em quem luta, a história não falha, nós vamos ganhar. Já chega de tanto sofrer, já chega de tanto esperar. A terra vai ser tão difícil, na lei ou na marra nós vamos ganhar. A luta vai ser tão difícil, na lei ou na marra nós vamos ganhar. E viva a agroecologia! Não ao agrotóxico!